Olá pessoal, antes de eu começar o vídeo, vou dar um recado para o Robson e para todos os outros que pensam como ele, sempre falando do Lago de Fogo, Lago de Fogo, você vai para o Lago de Fogo, eu sei nadar, bicho, eu fui criado dentro d'água, eu sou do Guarujá, sou nativo, sou praieiro, fiz natação em piscina também, sei nadar crown, sei nadar borboleta, sei nadar peito, bicho, assim, eu não tenho preocupação, não tenho medo com lago, né? E outra que eu estava pensando também é o seguinte: se todos vocês que pensam e agem dessa forma acham que vão realmente para o céu, então é melhor eu e a minha galera toda ir para outro lugar. Porque, aguentar vocês 90 anos na Terra já é um cu para conferir. Agora imagina aguentar vocês pela eternidade, bicho. Seria assim insuportável. Mas enfim, vamos ao tema do vídeo. O que é uma profecia? Uma profecia é uma previsão de acontecimentos futuros, né? Então, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. Ok. Para Jesus ser o Messias, ele tem que cumprir uma série de profecias que estão no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento. Se ele não cumprir nenhuma dessas profecias, ele não pode ser considerado o Messias. Então vamos lá, vamos estudar. Cristãos aprendam com o agnóstico, que não é cristão. Então vamos ver as profecias, né? Vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 26 ao 28. Diz o seguinte: concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou Jeová, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, a profecia está muito clara, não tenho que ficar inventando. Um templo será reedificado e ele durará para todo sempre entre os israelitas. Não tem nada de templo espiritual, invisível, etéreo, virtual. Ou seja, não foi reconstruído o terceiro templo. O segundo foi destruído, mas o terceiro não foi reconstruído. Então, vamos continuar vendo profecias. Isaías capítulo 43, versículo do 5 ao 6. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, e do Ocidente te congregarei. Direi ao Norte, entrega-os, e ao Sul, não o retenhas. Reconduze os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Ou seja, aí está dizendo que todo o povo de Israel deverá voltar a Israel quando vier o Messias. Jesus teve há 2000 anos. O povo de Israel está todo em Israel? Pelo contrário, pela diáspora tem mais judeus espalhados pelo mundo do que em próprio Israel. Então, assim, mais uma que não cumpriu. Ok, próxima profecia. Isaías capítulo 2, versículo 4. Ele julgará as nações, corrigirá muitos povos. Estes quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e suas lanças, a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra, e nem se aprenderá mais a fazer a guerra. Casa de Jacó, vinde, andemos na luz de Jeová. Isso aí não tem o que questionar, não tem o que interpretar. Está muito claro, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, né? Será um tempo de paz. Há 2000 anos esse cidadão esteve aí na Terra, acabaram-se as guerras? Acabaram-se as diferenças sociais? Não. Mais uma profecia, Zacarias 14, 9. Então Jeová será rei sobre todo o país. Naquele dia, Jeová será o único, e seu nome o único. Puxa vida, Jeová será o único, e seu nome será único. Não tem o que questionar. Jeová será o único Deus conhecido. E vocês idolatram Jesus. E não tem nenhuma profecia que diga que ele deverá ser adorado, que ele deverá ser louvado, que ele deverá ser idolatrado. Está muito clara a profecia, né? E assim, está cada vez mais distante essa possibilidade.
né? Primeiro porque vocês adoram a criatura em lugar do Criador. Pessoal que adora aí o Novo Testamento, cuidado, vocês estão adorando a criatura em lugar do Criador, né? E segundo, ainda tem tantas religiões no mundo, né? Na Índia, na África, enfim, são muitas religiões. E cada uma prega um Deus diferente, cada um tem um conceito diferente. Ou seja, essa aí eu vejo a mais difícil de se cumprir. Aí voltamos em Ezequiel, agora no capítulo 36, do versículo 28 ao versículo 30. Então habitareis na terra que dei aos vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Libertar-vos-ei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não vos imporei mais a fome. Multiplicarei os frutos das árvores e os produtos do campo, a fim de não voltardes a sofrer o opróbrio da fome entre as nações. Está muito claro. Acabará com a fome do mundo. Haverá alimentação, haverá comida em fartura e abundância para todos. Aconteceu isso? Parece que não. Ainda em Ezequiel, capítulo 39, versículo 9 ao 10. Então sairão os habitantes das cidades de Israel a queimar, a fazer fogo com armas, com escudos e paveses, com arcos e flechas, com bastões e lanças. Com eles farão fogo durante 7 anos. Não terão necessidade de catar linha no campo, nem de apanhá-la nas florestas, pois será com as armas aí deixadas que farão fogo. E assim despojarão aqueles que as despojavam, e saquearão aqueles que os saqueavam. Oráculo do Senhor Jeová. Puxa vida! Diz que não haverá mais armas. O pessoal vai fazer fogo com as armas, vai queimar as armas. Aí sim, fogo! Vai queimar! Queima as armas! Queima as armas! Aconteceu? Tá cheio de arma, o que mais inventam aí são armas cada dia mais. Então, mais uma que não se cumpriu. Em Isaías capítulo 25, versículo 8, tem uma coisinha muito importante ali. Vamos ver? Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Senhor Jeová enxuga as lágrimas de todos os rostos. Ele removerá de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque Yahvé o disse. Pois é, com a vinda do Messias não haverá mais mortes. Profecia cumprida? As pessoas continuam morrendo de fome, doença, velhice, por todas as sortes de coisas aí, né? Mais uma que não se cumpriu. E aí, em Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, vamos ver o que está escrito. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Jeová, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor a Jeová. No temor de Jeová estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará da forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma, em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Está dizendo aí que não haverá mais diferença social, não haverá mais guerra, não haverá mais uma série de coisas. Não haverá mais intriga, não haverá mais fofoca, não haverá mais uma série de coisas, né? Todos habitarão juntos, todos comerão do mesmo alimento, todos se fartarão, não haverá grandes ou pequenos, perigosos ou mansos, todos serão um só. E aí eu pergunto, aconteceu? Não, né? Bom, pessoal, as profecias são claras. Eu desafio qualquer cristão
a me mostrar qualquer profecia que fale de uma segunda vinda. Me mostrem, por favor, qualquer profecia que fale, olha, virá um que falará que é o Messias, que é o Filho de Deus, tá? Não vai fazer porra nenhuma, se não ser meia dúzia de milagrezinho, tá? E vai deixar para fazer toda a obra mais de 2000 e sei lá quantos anos depois. Não, não existe essa profecia. As profecias são claras. Ele virá e fará. Não existe segunda vinda. E isso aconteceu há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos, e até agora nada disso aconteceu. Ele cumpriu uma profecia, né? Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 27, diz o seguinte: E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazoreu, ou Nazareno. Eu desafio qualquer cristão a me mostrar aonde está essa profecia no Antigo Testamento, de que o Messias enviado seria chamado Nazareno. Desafio. Procura lá, depois vem me falar. Ok? Ainda em Mateus, no capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Isto foi falado há mais de 2000 anos atrás, e até agora não chegou ao reino dos céus. Para finalizar as leituras, em Mateus capítulo 16, versículo 27, diz o seguinte, e 28, Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns do que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha, se alguém conseguir me apresentar hoje alguém que tenha perto de 2000 anos, 1920, 1930, 1940 anos de idade, eu dou tudo o que eu tenho. Eu saio para as ruas angariando dinheiro e dou todo na sua mão. Assim, está muito claro, ele não cumpriu uma só profecia messiânica. E aí vem meia dúzia de analfabetos funcionais ficar falando só em infernos, e diabos, e lago de fogo, e enxofre, em frigideira, em assadeira, em refogadora, em Tupperware. Bicho, vão estudar, volto a repetir, vão estudar. As profecias estão muito claras, Jesus não cumpriu uma só profecia messiânica. E hoje, quer saber quem mais retarda o dia do Messias? O próprio cristianismo, que se divide. Um fica amaldiçoando o outro. Cada um interpreta de um jeito. E um está sempre condenando o outro ao inferno. Naquele dia, Jeová será um, e o seu nome será um. Os cristãos retardam cada dia mais a própria vinda do Messias. Os anticristos, Christos é grego, que significa Mashiach, e hebraico, que significa ungido, né? Mas então, os anticristos de hoje são os cristãos. E cada dia aparece um novo anticristo, porque cada dia se abre uma nova igreja com novos fundamentos, com novas pregações, só uma coisa em comum. Quando vocês falam inferno, vocês têm uma adoração por falar inferno. Inferno porque você queimar e queimar logo isso, e assim por diante. Ok? Pessoal, estudar. Estudar para mudar de vida, estudar para se melhorar como pessoas, estudar para ter conhecimento e para não sair por aí pregando besteira, pregando baboseira, pregando absurdos. Ok? Um abraço.